Olá, bom dia, meus queridos alunos do ensino médio. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Carvalho e essa semana então estaremos falando aí, retomando, né, nossa aula de redação. Vamos trabalhar a carta de solicitação, tá? Esse gênero textual, que é uma carta, só que ela tem um objetivo, né? Solicitar alguma coisa a alguém. Então, quando eu quero pedir, quando eu quero solicitar, eu preciso pensar em primeiro a quem eu vou pedir, né? Para eu não ficar falando com um, com outro, com outro, com outro, ninguém resolve a situação. Então, tem que saber diretamente para onde eu vou enviar essa carta. Olha só, para quem, né? Para onde vai ser enviada essa carta, qual o assunto, esse assunto é relevante, entendeu? Ele é importante. Então, a gente tem que pensar nesse gênero textual carta de solicitação como um gênero que ele proporciona, né, a solicitação de um pedido que vai favorecer não somente o individual, tá? Mas vai acabar beneficiando todo um grupo, ok? Então a gente vai ver aqui alguns exemplos, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos. Essa matéria está aí no seu livro, tá? Livro 3, você pode acompanhar por ele também. A gente precisa, como a gente está tratando aqui de gênero textual, é importante você pensar no gênero textual da forma escrita, né? Porque uma coisa é eu falar, pedir, enfim, mas como eu devo me reportar através da escrita, tá? Como a gente sabe, a carta ela tem uma estrutura, e essa estrutura precisa ser obedecida, tá certo? Então eu vou preparar nosso material aqui para passar para vocês. Enquanto isso, né, gente, pega o material, faz as devidas anotações. Deixa eu fechar minha janela aqui. Não precisa ficar só ouvindo, né, porque geralmente a gente ouve muita coisa e acaba esquecendo. Então a ideia é que você realmente anote aí aquilo que é importante, pratique, né, tá bom? Para favorecer aí o seu estudo, o seu conhecimento, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui. Eu peguei aí um conceito que inclusive está no seu livro, só para a gente iniciar, né? Bom, então o que vem a ser, gente, a carta de solicitação? Ela é um texto, sim, ela é um texto, tá? Usado para se fazer um pedido a uma pessoa. Normalmente essa não é qualquer pessoa, né? Porque a gente está falando de uma carta de solicitação. Como eu falei, o assunto é relevante, beneficia a todos, então é algo que vai para a mão de uma autoridade, tá? Então essa autoridade aí, ó, é que vai poder resolver, né, solucionar aquilo que eu estou pretendendo, tá? Atendendo então a esse pedido. Então é um texto, sim, é um texto, ele vai ser escrito com um objetivo, né? Mas ele tem que ir para a mão certa, tá? Então calma aí que a gente vai ver isso. Por exemplo, que tipo de autoridade eu devo enviar minha carta de solicitação? A prefeitos. De repente você está observando alguma coisa aí na sua cidade, né? E dentro da lei ela precisa ser melhorada, ela precisa ser reivindicada. Então, que tal? Você, como cidadão, você tem direito, né, de escrever uma carta de solicitação, enviando aí à prefeitura, aguardando então a resposta a esses, né, aos benefícios aí que você está solicitando. Vereadores também podem receber essa carta, diretores, né, policiais, bombeiros, empresários, tá? Autoridades eclesiásticas, entre outros, ou seja, pessoas que exercem cargos de autoridade, pessoas que estão num nível de autoridade que podem dizer sim ou não para a sua reivindicação, ok? Para a sua solicitação. Então vamos lá. É um gênero de texto, ele é propício para a realização de sequências do tipo argumentativo, né? Por quê? Pensa aí comigo. Se você está solicitando alguma coisa, não basta você pedir.
tem que dizer o porquê. Você tem que apresentar argumentos para tentar convencer o outro de que, pô, é verdade, não é que esse cidadão aqui está certo. Vamos dar um olhar, uma atenção melhor para essa solicitação? Então, você precisa argumentar também nessa carta de solicitação, tá? Aí ele continua aqui. Visto que, de maneira geral, quando uma pessoa se propõe a escrever uma carta de solicitação, ela tem uma motivação, né? Ou uma finalidade, foi o que eu falei do objetivo. Por que eu vou escrever? Porque eu quero isso? Porque eu preciso solicitar alguma coisa. Então, eu fui motivada de alguma forma, né? A escrever. Ou, de repente, eu estou sendo incomodada. Ou, realmente, eu estou vendo que aquilo ali está dificultando, né, a situação de um número maior de pessoas, enfim. E aí, a favor disso, ele vai argumentar, ele vai dizer os porquês, né, os motivos pelos quais ele está ali solicitando, tá? Então vamos lá, continuando aí. A essência, gente, da carta de solicitação na verdade, é um pedido formal, tá vendo? Então, isso aqui é importante, ó. Eu ia falar grifa aí, mas anota aí, isso é importante. A essência, o que compõe, o que precisa estar intrínseco ali na carta de solicitação é justamente isso aqui, ó. Um pedido formal acompanhado de argumentos, ok? Que vão justificar e convencer a autoridade lá para te atender, né? Então você tem em mãos a possibilidade de escrever uma carta solicitando algo importante, relevante para o seu bairro, para a sociedade, para a sua família, para um número maior de pessoas que serão beneficiadas porque alguém, né, observou a sua volta, viu a necessidade, né, e consegue então emitir essa carta de solicitação através de argumentos que vão convencer esse destinatário a então atender ao solicitante, ok? Então é muito interessante, né? Ver que assim, é nessa hora, inclusive, que a gente se vê, né? Um dos momentos que a gente se vê participante, cidadão participante, ativo, né? Cooperou para algumas mudanças, tá? Que incentivou a criação de algumas leis, enfim, é bem importante, é bem interessante aí esse tipo de carta de solicitação. E é lógico que vai para a autoridade, mas eu estou pensando aqui em questões sociais, né? Mas vamos supor, você quer solicitar algo para o dono de uma loja, para o diretor da escola, também pode, lógico, é possível, tá? Vamos lá. E esse pedido, ele deve ocorrer dentro de uma estrutura. Lembra que eu falei? A carta, ela tem uma estrutura, né, específica. E quais são os elementos, então, que vão compor a carta de solicitação? Não é nada muito diferente do que a gente já aprendeu, né, nas séries anteriores com relação à estrutura de uma carta simples ou normal, né? Não é muito diferente não, porque, bom, se você está escrevendo uma carta, pensa, o que tem que ter nessa carta? Local e data, ou seja, de onde ela está partindo, né? Essa pessoa que está solicitando, ela mora onde? Ela é do Rio de Janeiro, ela é de São Paulo, ela é de Brasília? De onde ela está, né? E a data, ou seja, o dia em que você está escrevendo, né, essa carta. Tá? Então, você, querendo ou não, você localiza, a partir do local e da data, você situa o seu destinatário com relação a essa pessoa que está enviando. É uma pessoa lá do Amapá, né? Dando exemplos. E ela escreveu em que dia? Então, tem mais ou menos um mês que ela escreveu essa carta, tá? Então, ele se situa, ok? Bom, a identificação do destinatário, lógico, é importante, né? Porque você está enviando para onde? Então, você tem que ter essa identificação bem certinha, tá? Pode ser uma instituição, uma empresa, uma pessoa, né? Esse nome, o nome que se refere à instituição, à empresa ou à pessoa, deve vir acompanhado do pronome de tratamento mais adequado à posição dela, tá? Vossa Senhoria, enfim. Você tem que buscar aí o pronome de tratamento para acompanhar, então, o nome aí da pessoa que ocupa esse cargo de autoridade,
tá? Vossa Excelência, tá? E aí você coloca na carta, né, destinando então para essa pessoa ou para a empresa, né, o senhor diretor, enfim, tá ok? Gente, é muito interessante, é muito importante obedecer às regras, né, de uma estrutura. Quando a gente fala em estrutura, essa questão aí da formação, né? Por quê? Porque hoje em dia com a internet, todo mundo está escrevendo tudo, muito e de qualquer jeito, tá? Por conta dos WhatsApp da vida, né? Por conta das mensagens de Facebook, tudo muito abreviado, tudo muito rápido, né? Parece que a pessoa quer furar fila, sabe? Ela se põe numa posição de que assim, eu preciso escrever, eu preciso dar uma resposta, né? Ela nem pensa, mas ela precisa ser a primeira a responder. E aí, com isso, você perde a essência da informação, a essência da mensagem, entendeu? Escreve errado, muita gente escrevendo errado, né, nessas redes sociais. Vai ser um absurdo. E eu estou me referindo a alunos, tá? Porque todos nós, professores, estamos em redes sociais e a gente observa, a gente vê a escrita, a ortografia. Ah, professora, mas está na internet, pode tudo. Cuidado com isso. Cuidado com isso, você está em fase de preparação, você está se formando, né? Daqui a pouco vai para uma faculdade, vai pensar em fazer um vestibular, enfim. Então, tudo que te envolve hoje vai te favorecer para uma amanhã, entendeu? Então, se você entrar nessa onda, né? Ah, aqui não tem problema não, sair escrevendo de qualquer jeito e não der a devida atenção às estruturas formais, você pode ter problemas na hora de realizar uma prova que está lá pedindo, por exemplo, uma carta de solicitação, né? Se de repente você fizer um concurso público, tem concursos públicos que pedem aí cartas de solicitação. Então, gente, leva a sério, sabe? Dá a devida atenção. Uma coisa é o que eu falo, né? No dia a dia, a gente acaba falando mesmo, enfim, né? Mas a gente precisa dar atenção a essa parte formal, tá, gente? Tô falando isso aí, que é importante você estar ligadinho aí na questão da estrutura mesmo, tá? Vamos continuar aqui. Esse AC aqui, ó, ou seja, a carta vai aos cuidados, então é um A/C, tá? Essa carta vai aos cuidados. Você usa isso aqui somente quando o destinatário for instituição empresa. Então, por exemplo, você coloca o nome da empresa em cima e embaixo aos cuidados de quem? Essa carta vai para a mão do gerente, do diretor, do chefe, enfim, tá? Então, ela primeiro chega na empresa e lá na empresa eles vão direcionar a carta ou para o gerente, ou para o chefe, ou para o diretor, para a secretária do diretor, ok? Então, fica atento aí, tá? Vamos lá. Lógico, né? Importantíssimo o assunto aí, né? O que seria o assunto? Você não está escrevendo qualquer carta. Uma carta de solicitação ela tem um objetivo. Então, esse assunto é justamente o objeto da solicitação, né? É a parte aí que vai, é a essência, é o porquê até dele estar escrevendo essa carta, né? Então, é nesse assunto que entra aqui os argumentos, tá? Entra o objetivo, a solicitação que a pessoa quer fazer, tá ok? O vocativo, que vem a ser o vocativo, né? É justamente o nome que a gente utiliza para chamar, para falar com alguém. Então, foi o que a gente falou, quando você usa o pronome de tratamento, né? O senhor diretor, a senhora secretária tal, né? A favor encaminhar essa carta, quero fazer conhecido, tal, tal, tal. Entendeu? Então, o vocativo é o nome que você utiliza para chamar, para se dirigir, para falar com a pessoa, tá? O corpo do texto, eu até falei assunto, né? É o corpo do texto, querendo ou não, né? Com os argumentos que justifiquem a solicitação. Então, você não pode deixar de incluir no assunto, que é o motivo aí da solicitação, esses argumentos, tá? No fim, você precisa se despedir e você precisa assinar, ok?
Tudo muito formal, gente. Lembra que uma carta de solicitação não está indo para o seu coleguinha, não está indo para o seu tio, para o seu pai, entendeu? É uma carta formal, né? Então a linguagem precisa ser pensada, trabalhada, elaborada, tá? Porque ela vai para uma mão que essa pessoa que recebe a carta de solicitação é que vai definir, é que vai liberar ou não aquilo que você está solicitando. E pensa comigo, né? Se você para escrever uma carta de solicitação para alguma instituição, para alguma empresa, para algum governo, né? Enfim, algum órgão aí legislativo, é porque você realmente necessita daquilo. Então faça direito, entendeu? Não faça de qualquer jeito para você aumentar então as chances aí, né? Você fazendo direitinho, obedecendo aí a estrutura, você vai ter muito mais chance, tá? De ser respondido. O nome do remetente, porque lógico, né? Para quem vai a carta. Então você tem que ter o nome da pessoa, para onde vai, endereço, tá? Ok. Então até aí tudo bem, né? Eu acredito até que eu não esteja aqui com essa matéria falando algo novo, né? Porque querendo ou não, a carta ela tem uma única estrutura que difere é o objetivo dela, entendeu? No caso dessa, é uma carta de solicitação, então existe um objetivo, né? Eu tô pedindo o que e por quê, sabe? Eu tô pedindo o que, para quem e por quê. E precisamos disso que eu estou pedindo, né? Tá bom? Então vamos lá. Além da estrutura da carta de solicitação, o emissor, né, ele precisa compreender algumas características. O emissor é quem? Você que está escrevendo, certo? Então vamos lá, que características são essas? Ah, professora, tem que botar título? Geralmente o aluno pergunta, né? Tem que botar título? Gente, carta de solicitação não tem título, tá? Não precisa se preocupar com título em carta de solicitação, ok? Você precisa obedecer aquela estrutura, tá? Local e data, o vocativo ou o nome da empresa, da instituição, enfim, para onde vai a carta, né? E aí você começa, então, o assunto, o conteúdo, né? Incluindo ali os argumentos, a solicitação, tá? Vamos lá. A gente vai ver alguns exemplos aqui, calma aí. E a linguagem? Falei mais ou menos, né? A linguagem escrita em terceira pessoa, né? De acordo com o uso da norma padrão da língua. Tá? Então você não vai usar a primeira pessoa. Sempre vai se referir à terceira pessoa, porque lembra que o objetivo dessa solicitação é alcançar o maior número de pessoas envolvidas, então não é algo que vai beneficiar somente a você, tá? E os argumentos? A gente já viu, né, lá na dissertação, e a gente já sabe que os argumentos eles são importantíssimos, porque eles acabam sendo aí uma forma de convencer o outro, né, o leitor, o destinatário, enfim. No caso da carta de solicitação, ele acaba por convencer, então, né, o destinatário a atender ao nosso pedido, tá? O remetente, ele deve apresentar argumentos objetivos, precisos e consistentes, ok? Aí tá falando, porém, não na estrutura de um texto. Ah, sim. Então, o que ele está dizendo aqui? Você não precisa e não deve usar a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Então, o que ele está querendo dizer, professora? Você não vai escrever uma carta de solicitação colocando introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é isso, tá? Mas ali, ó, dentro de uma conversa, dialogando com o receptor da carta, ou seja, você está conversando, entendeu? É uma prosa, tá? Você está conversando com toda a direção, com todo o assunto, né? Que você pretende solicitar, tá? Vamos lá. Assinatura. Quando se trata de uma carta de solicitação real, o próprio remetente assina e escreve seu nome. Porém, no caso de uma proposta de redação de vestibular, por exemplo, aí o estudante deve assinar e anotar o nome sugerido pelo enunciado da prova. Então é lógico, né? Se é uma prova de vestibular,
você já botou o teu nome lá na prova, lá no cartão para entregar, então não precisa se preocupar, né? Você só vai fazer a carta de solicitação, tá? Porque na verdade no vestibular, ou em qualquer concurso público, ele quer ver o quê, gente? Ele quer ver se você consegue desenvolver e obedecendo a estrutura de um texto, sabe? Será que ele sabe fazer uma carta de solicitação? Então, o que ele quer saber ali? Ele não quer saber o que você está pedindo. É lógico que o que você vai criar, inventar para colocar nessa carta de solicitação tem que ser algo convincente, tem que ser algo relevante, não pode ser qualquer assunto bobinho, né? Mas quando é numa prova de concurso, quando é algo que assim, não é real, é só uma prova, né? Para passar no concurso, então você deve seguir justamente a estrutura da carta de solicitação, tá? Ok? Tudo bem até aí? Então vamos lá, continuando aqui. Para ajudar o cidadão a buscar os seus direitos de consumidor a partir das cartas, né, ou se utilizando das cartas, a Câmara dos Deputados, especificamente por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, olha aí, ela disponibiliza em seu site vários modelos de cartas. Olha que legal! E se você é um aluno que está se preparando para algum concurso, inclusive se preparando para a prova mesmo, né? Então você pode ir lá, ó, no site da Câmara dos Deputados e busca lá modelos de cartas para você, né, copiar, experimentar, se apropriar dela como modelo, treinar, né? Para você treinar, tá legal? Então o site disponibiliza vários modelos aí de cartas, tá? Tanto carta de solicitação como de reclamação, né? Como o nome já está falando, ó, é alguém então insatisfeito e que precisa reclamar alguma coisa, tá? Então você vê que tem diferença, né? As cartas aí, consequentemente, deve ter diferença nessa construção, tá? Depois a gente fala sobre ela. Ok, então vamos lá. Para que a minha solicitação tenha mais chance de ser atendida, pensa aí, você, né, gasta o seu tempo, pensa, elabora, escreve a sua carta de solicitação, envia. Mas até então você não tem garantia nenhuma, né? Se vai ter resposta, se vai receber um sim, se vai receber um não. E aí, para que a sua solicitação tenha mais chance de ser atendida, o que é preciso? Vamos lá. Primeira coisa, gente, verificar se o seu pedido é realmente importante, né? E se é possível de ser atendido. Às vezes, a gente que está de fora acha, né? A gente para palpitar é muito bom, né? Para dar palpite, se fosse eu fazer assim, já tinha feito. Não é assim que o cidadão, as pessoas fazem? Pois é, geralmente quem está de fora para opinar é uma maravilha. A gente precisa realmente ter conhecimento, tá? Da esfera em que a gente vai solicitar alguma coisa, né? Saber já previamente aí as possibilidades, ok? Porque senão você está perdendo seu tempo. A verdade é essa. Então, verificar se o seu pedido é importante, é relevante, sabe? O objetivo dele vai beneficiar a todos, ok? E se é possível de ser atendido. Se você mesmo entender da situação e perceber que, olha só, é possível sim, então vou lá, vou escrever a carta, tá? Outro motivo aí, né? Outra possibilidade aí para ser atendida é o quê? Precisa explicar de maneira clara o que você quer. Às vezes a pessoa quer algo, mas ela não sabe nem pedir, né? Ela não sabe explicar. Por que, gente, ela não sabe explicar? Porque explicar solicita argumento, né? É simples. Pega um exemplo, você em casa, tentando convencer seus pais de alguma coisa. Você quer muito alguma coisa, mas você não disse por que você quer. Você só tá brigando, insistindo. Eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero. Tá, mas você já tentou argumentar com eles? Explicar, né? Pai, mãe, eu preciso disso, por isso, vai facilitar, vai resolver, vai acontecer, vai. Entendeu? É dessa forma, gente.
O argumento é para a vida, é para o dia a dia, tá? E principalmente numa carta de solicitação. Explicar de maneira clara o que você quer, ok? Outra chance aí, outra possibilidade. Olha aí. Argumentar de maneira convincente. Não é bater o pé, sabe? De pirraça, dizendo que só quero. Não. Você precisa argumentar de maneira convincente, principalmente numa carta de solicitação, explicando por que você quer, o que você quer, tá? Isso aqui é muito importante, explicando por que quero e o que quero, tá? Isso é muito importante. Não basta também só solicitar e se não traz ali os motivos, né? Ou por que esse cara tá pedindo isso? Ok? E aí a última, acho que é a última. Você tem que escolher bem a linguagem a ser usada. Isso é importante, eu já expliquei aqui, falei, né? Essa questão de escrever de qualquer jeito, de achar que todo mundo tem que entender suas abreviações, não coloca acento em nada, não põe vírgula em lugar nenhum. Enfim, gente, a coisa tá muito séria, né? Então a gente precisa retomar o estudo com seriedade, né? Você precisa olhar para si, entender para onde eu estou indo, para onde eu estou caminhando, né? O que eu pretendo, tá? Então, é muito importante isso. Observa, estuda a linguagem, ok? Aí eu trouxe agora, vou apresentar para vocês alguns exemplos de carta, né? De solicitação, tá? Exemplos que eu peguei na internet, tá? Vai lá no Google, você vai ver que tem um monte de exemplos de cartas de solicitação. Então, olha só, preste atenção na estrutura, né? É isso que eu quero que você preste atenção. Então tá lá, essa solicitação é uma solicitação de cancelamento. Então alguém está pedindo para cancelar alguma coisa, né? Então ele escreveu uma carta com o objetivo de cancelamento. Então olha só, né? Aqui faltou inclusive o local e data, né? Mas a gente não esquece. Então local e data e aí vem para onde ele vai enviar, né? A empresa tal. Então, você já viu que ele quer solicitar o cancelamento de alguma coisa que ele tenha, né, com essa empresa, tá? Então, aí ele começa, você põe o nome, nacionalidade, você se apresenta, né? Seu estado. Então, vamos lá. João, brasileiro, casado, né? Desculpa, mecânico, inscrito no CPF, tal. É sempre importante nessas cartas você se identificar a partir, inclusive, dos seus documentos, tá? Então, o cadastro de pessoa física, que é o CPF, e o seu RG, que é o seu registro, a sua identidade, tá? Então, você precisa informar aí, né? Residente, domiciliado, a rua tal, avenida tal, papapá, né? Bangu, Rio de Janeiro. Venho através desta solicitar o cancelamento. Olha só, agora ele começa a dizer, né, o porquê ele vem através da carta. Venho através desta solicitar o cancelamento do contrato de prestação de serviços fornecido por sua empresa até a presente data, ou seja, não preciso mais dos seus serviços, então eu solicito o cancelamento. Tal requerimento, ou seja, isso que eu estou requerindo, isso que o João está requerendo, né, é motivado pela desnecessidade de continuidade dos serviços. Então, ele aqui está apresentando o motivo, né? Que o levou a escrever essa carta de solicitação, na verdade, o motivo pelo qual ele quer cancelar, né? De modo que quaisquer faturamentos e cobranças deverão ser interrompidas desde já. Esclareço ainda, que este pedido, então vamos lá. Ele fez um pedido de cancelamento embasado, apoiado, fundamentado, olha aqui. Esclareço ainda que este pedido encontra amparo nos parágrafos 4, né, 9 e 11, tá vendo? Do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele tem uma lei que o ampara, que ele diz lá na lei que ele pode solicitar esse cancelamento, tá?
Certos da boa acolhida desta solicitação, solicito confirmação do cancelamento requisitado. Aqui, ó, tá vendo? Ele preferiu pôr aqui embaixo, né? Local, dia, mês e ano, como eu tinha falado aqui em cima, né? Assinatura e o nome dele, tá? Então, aí tá uma estrutura de uma carta de solicitação. Essa outra aqui é solicitação de recuperação de vias públicas, né? Essa aqui já vai para a esfera aí política, né? Para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Olha só, legal. E aí também ele se apresenta, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, RG, tá vendo? Residente, domiciliado e tal. Então, é necessário, né, essa apresentação, tá? Venho respeitosamente à presença, olha aqui, de Vossa Senhoria, solicitar providências no sentido de que sejam realizadas com urgência obras de recuperação das vias do bairro Grajaú, exemplo, entendeu? Sobretudo nas ruas tal e tal, tendo em vista que o asfalto se encontra desgastado e em péssimas condições, repleto de buracos que dificultam o tráfego, causam danos aos veículos, tá vendo? E provocam acidentes, ocasionando, portanto, não apenas prejuízos materiais, como também risco à integridade física de quem por lá necessita transitar, ok? Certo? Do mais rápido atendimento da solicitação, permaneço no aguardo de um posicionamento oficial. E aí ele finaliza, né, com local, data, assina, ok? E o nome dele. É isso, gente. Então não esqueça que a carta de solicitação precisa ter isso aqui, ó. O que eu quero? Né? A quem eu peço? Como eu peço? E com que finalidade eu uso esse canal de comunicação? E aí é interessante para finalizar, eu trouxe aqui, você vai lembrar, de repente você vai lembrar, é uma letra de uma música, né? E como a gente, ao ler essa música, a gente percebe que ele está solicitando alguma coisa. E depois eu vou ler como seria isso numa carta de solicitação. Então, olha só, a música diz assim, é um rap, tá? Só peço à autoridade um pouco mais de competência. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Minha cara autoridade, através de uma música, né? Ele faz isso. Então, eu só peguei esse trechinho, tá? E ele, através de uma música, ele faz essa solicitação para quê? Ele quer chamar a atenção de muitas pessoas para o problema abordado, para que elas se conscientizem dos seus direitos e passem a lutar por eles. Então, olha que legal, ele se utiliza de um rap para colocar ali uma situação que qualquer cidadão pode recorrer, ele pode ir atrás, ele pode solicitar melhorias, entendeu? Como ficaria esse pedido? Ó, o que ele quer? Só peço à autoridade um pouco mais de competência. Eu só quero é ser feliz. Quero andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Então, olha como seria a carta de solicitação. Solicito, portanto, que as autoridades tomem as medidas de segurança necessárias para promover a paz na região, proporcionando uma vida minimamente digna àqueles que vivem no quarto de despejo da cidade. Nossa área tem mais violência e, portanto, precisamos também de mais viaturas preparadas fazendo rondas, tá? Então, olha que interessante essa transformação. E isso também nos chama a atenção, né, de que a música ela vem carregada de objetivo, né? E a gente precisa prestar justamente atenção não só no ritmo, que a pessoa às vezes acaba se envolvendo tanto só no ritmo, na melodia ali, se entrega para a dança e esquece do conteúdo, né? Do conteúdo que traz essa música e que nos leva a uma reflexão, podendo inclusive nos levar a tomadas de atitudes, tá? A quem ele pede? Ó, ele se refere, ó, minha cara autoridade, né? A quem ele vai se referir na carta? Prezadas autoridades da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tá? De que maneira ele pede? Ele fez uma música, né? A música popular, a música ela tem um alcance, né? Muito grande, rápido. No caso da carta de solicitação, ele vai pedir redigindo, escrevendo então uma carta, obedecendo toda essa estrutura, essa linguagem, tá? Com que finalidade uso esse canal então de comunicação? Ou seja, ele usou a música para chamar a atenção das pessoas
para um problema que todo mundo acaba sofrendo ali na favela, na comunidade, né? Passam por lutas, por dificuldades e que eles têm direitos, como qualquer cidadão. Então, eles podem sim recorrer, tá? Solicitar. Já na carta, qual é a finalidade de usar uma carta para essa solicitação? Ele vai tentar convencer especificamente um grupo de pessoas responsáveis pela segurança na cidade de São Paulo a disponibilizar mais viaturas com policiais bem preparados. Então, percebeu aí essa transformação, né? Como foi possível? Através de um rap, gente. Você percebeu aqui que através do rap era uma carta de solicitação, né? Muito legal. Considerando os dados dos seus levantamentos, vocês devem levantar então hipóteses para a seguinte pergunta. Olha só. Se estes dois textos, né, a música e a carta, fossem transcritos em um papel e enviados aos seus destinos, qual teria mais chance de ter sua solicitação atendida? E aí, o que você acha? E por quê? Lógico, né, gente, que a carta de solicitação receberia mais atenção por ser um pedido formal, né? Com certeza, tá? Então, deixei essa perguntinha aí para você pensar. A música ela é popular, a música acaba sendo... As pessoas acabam tendo preconceito, né? Sem contar que não há uma formalidade ali, tá? Bom, para não esquecer, gente, quais são então os elementos que constituem a estrutura de uma carta de solicitação? Local e data, identificação do destinatário, vocativo, corpo do texto, despedida, assinatura e o nome do remetente, ok? A argumentação está presente tanto no artigo de opinião como na carta de solicitação, certo? Explique então o propósito dos argumentos em cada um desses. A gente sabe que no artigo de opinião, qual é o propósito? É convencer, né, o leitor, correto? Vamos lá. Ó, no artigo de opinião, os argumentos prestam-se o quê? Defesa de opinião do autor e convencer o leitor. Então, ele convence o leitor a partir daquilo que ele acredita. Então, ele defende uma ideia e ele expõe essa ideia, com esse objetivo. Agora, na carta de solicitação, os argumentos servem para convencer o destinatário, porque essa carta ela tem um local específico para ir, correto? E convencendo esse destinatário, vai atender ao meu pedido. Né? Então, o argumento ali é importante para que eu o convenço e eu o convencendo, eu recebo aquilo que eu solicitei. Tá? Muito bem. Deu para entender, gente? Ficou claro, né? Acho que ficou bem claro aí essa questão da carta, né, de solicitação, tá? Você possa, então, dar continuidade aí aos seus estudos, fazendo aí as devidas anotações, ok? E a gente se vê na próxima videoaula, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.